abençoe o senhor, a sua família, o seu ministério, em o nome de Jesus, amém? Queridos, hoje eu estou acompanhado aqui da minha esposa, a Alessandra, está conosco também o pastor Márcio, né, nossa irmã Adriana, e o seu filho Lucas. Que Deus abençoe muito a vida desta família no nome de Jesus, amém? Foi nos dado um tema, e eu quero ler com vocês, né, o versículo tema para a noite deste dia, que está na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo de número 6, ok? Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 1, o versículo será o de número 6, tá bom? Eu quero pregar nesta noite, com base no tema, a certeza da boa obra. Deus concluirá o que começou. Eu vou repetir, e no tempo presente gostaria que você também o fizesse. A certeza da boa obra. Deus concluirá o que começou. Vamos lá? 1, 2, 3. Mais uma vez. Amém. Filipenses capítulo 1, versículo de número 6. Está escrito: tendo certeza disto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. A carta aos Filipenses foi escrita pelo apóstolo Paulo. Mas como alguns sabem, ele não escreveu de um púlpito. Ele não escreveu de um lugar maravilhoso, lindo, onde todos desejam ou desejariam estar. Ele escreveu não de um lugar de liberdade, de conforto, mas ele escreveu de uma prisão. Paulo escreveu enquanto estava preso. Sim, ele estava em cativeiro, provavelmente em Roma, pois há controvérsias e debates acadêmicos sobre onde exatamente Paulo estava quando ele escreveu essa epístola aos Filipenses. Contudo, a visão majoritária e tradicional é que a carta foi escrita durante a prisão domiciliar de Paulo em Roma, por volta de 60 a 62 depois de Cristo. Numa ótica humana, Paulo estava em uma situação desfavorável, com a incerteza do seu futuro, talvez até com a ameaça de morte. E mesmo em meio a essas circunstâncias, mesmo essas adversidades, a prisão, o isolamento, a perseguição, Paulo não escreveu uma carta de desespero, de tristeza ou de reclamação. Pelo contrário, ele escreveu uma carta transbordando de alegria, de confiança e de esperança. Como é que alguém, na situação em que Paulo se encontrava aqui, consegue escrever uma carta falando de alegria? Como é que alguém, na situação em que Paulo se encontrava aqui, consegue escrever uma epístola e essa epístola se tornar conhecida pela igreja como a epístola da alegria, da felicidade? Por quê? Porque ele tinha certeza de que Deus estava agindo, mesmo estando ali. E é nesse contexto de prisão, de adversidade, que Paulo nos entrega uma das declarações mais poderosas sobre a nossa fé. Filipenses, capítulo 1, versículo de número 6. Ele está falando sobre uma boa obra. Diga comigo, uma boa obra. Mais uma vez, uma boa obra. Que obra é essa que Paulo se refere como boa obra? Não é uma obra que nós fazemos para Deus, mas uma obra que Deus começou em nós. Logo, a origem desta boa obra a que Paulo se refere não é o homem. A origem desta boa obra a que Paulo se refere é o próprio Deus. Porque foi ele, como escreveu Paulo, quem iniciou em nós esta boa obra. Essa boa obra a que Paulo está escrevendo e se referindo não é de origem humana, mas de origem divina. Paulo está se referindo ao trabalho soberano de Cristo em nossas vidas. Desde o momento em que nós cremos, Deus vem realizando em nós uma grande, uma maravilhosa, uma boa obra, transformando-nos, moldando-nos, nos guiando. E a grande promessa que Paulo nos garante é que aquele que iniciou essa obra, essa boa obra em nós,
Ele é fiel e irá completá-la até o dia do Senhor. Como toda boa obra iniciada passa por alguns processos, por algumas etapas, assim também nós podemos dividir essa obra que Cristo, que o Senhor está realizando em nós, em pelo menos 5 etapas. Quantas etapas? Quantas etapas? Que etapas são essas, Mateus? Salvação, justificação, regeneração, santificação e glorificação. Essas são as 5 etapas desta obra que o Senhor está realizando em nós: salvação, justificação, regeneração, santificação e glorificação. Essas etapas representam o progresso do crente desde o momento em que ele aceita Cristo até a consumação final de sua fé. A primeira etapa, salvação. A palavra salvação tem sua origem no grego soteria, transmitindo a ideia de cura, redenção, remédio e resgate. Do latim salvare, que significa salvar, e também de salus, que significa ajuda ou saúde. Sendo assim, podemos afirmar que nós estávamos enfermos, nós estávamos doentes, e por que não dizer que nós estávamos já mortos em nossos delitos e pecados? Mas Jesus veio, e Ele veio para nos trazer a salvação. Ele veio como médico para os doentes, o seu sangue como remédio e como antídoto para nos curar e nos livrar de uma vez por todas, nos purificar deste vírus mortal chamado pecado. Marcos, capítulo de número 2, versículos 14 a 17, está escrito: e passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse-lhe: segue-me. E levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus e seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos, e o tinham seguido. E os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Nós estávamos enfermos por causa do pecado. Nós estávamos doentes, mas Jesus veio como médico para nos curar e nos dar saúde. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Estávamos perdidos, mas Jesus veio para nos mostrar o caminho, sendo Ele o próprio caminho. Isso é a salvação. O próprio Jesus é a salvação. E o desejo de que o homem seja salvo, seja curado, seja transformado e no fim vivificado e glorificado, parte do próprio Deus para o homem. 1 Timóteo capítulo 2, versículos de 3 a 5, veja o que Paulo escreveu. 1 Timóteo capítulo 2, versículos de 3 a 5 está escrito: porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Eu vim aqui nesta noite mais uma vez em graça e justiça com uma boa notícia para você. Jesus te conhece, Jesus te ama e Ele deseja te salvar. Mateus, como eu posso ser salvo? Eu já disse aqui por algumas vezes, você só precisa crer e confessar Jesus como Senhor da sua vida, porque Ele veio para salvar a sua alma, Ele veio para salvar você e te livrar da condenação da morte eterna. Marcos capítulo 16, versículo 16: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Romanos capítulo 10, versículos 10 e 11, Paulo escreveu dizendo: visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação, porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Você precisa crer em Jesus,
Você precisa confessar Jesus como Senhor da sua vida, para que Ele possa iniciar em você esta boa obra, salvando a sua alma. João capítulo 3, versículos de 16 a 18. João capítulo 3, versículos de 16 a 18. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Atos capítulo 16, versículos 30 e 31. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? E eles disseram: crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Se você crê, hoje Jesus pode começar esta boa obra em sua vida, te salvando, te justificando, regenerando e santificando e preparando-te para o dia do Senhor Jesus, para o dia da glorificação. Jesus já iniciou em nós esta boa obra e hoje Ele quer iniciar em você, se você entregar a sua vida para Jesus, confessando-o como seu Senhor. Então a primeira etapa da obra que Ele iniciou foi a salvação da nossa alma. A segunda etapa da boa obra que Ele começou chama-se justificação. A justificação evoca a ideia de um tribunal jurídico em que pesam terríveis e verdadeiras acusações contra nós, mas que por meio do sacrifício expiatório e substitutivo de Cristo se tornaram nulas. Romanos capítulo 4, versículos 24 e 25, veja o que Paulo escreveu, está escrito: mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou, a Jesus nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Ele morreu e ressuscitou para nos livrar da dívida que era nossa. Pagou o preço por nós. Colossenses capítulo 2, versículos 13 e 14, veja o que Paulo escreveu. Colossenses 2, 13 e 14, está escrito: e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Somos declarados inocentes, pois nossa condenação foi substituída pela pena paga por Cristo Jesus na cruz do Calvário. A cédula em que constava a nossa dívida, Cristo a cancelou, cravando-a na cruz, livrando-nos da punição, da condenação que nós merecíamos por nossos pecados. Ele pagou o preço da nossa dívida, livrando-nos e justificando-nos. Uma pergunta no meio dessa mensagem muito simples, eu gostaria muito que você me respondesse. Quem aqui é CLT como eu? A maioria, né? Quando você está doente, quando você está enfermo e não pode ir ao trabalho, você vai ao médico. O que o médico dá a você para justificar a sua ausência, a sua falta no trabalho? Ninguém aqui gosta disso não, né? O atestado é uma justificação. O médico atestou que você verdadeiramente está doente e impossibilitado de ir trabalhar. Você está enfermo, então o médico assina, carimba e diz: fique 2 dias em casa. Você precisa descansar, fique 3 dias, já que ela disse só 2. Fique 4 dias em casa. Você envia para o responsável, para o seu patrão, para o seu supervisor encarregado, aquele atestado.
e ele vê que o médico atestou que você está enfermo e deixou você em casa por alguns dias repousando, você fica. Você pode ficar 4 dias ausente, você deixa de receber por isto? Não. Você é pago mesmo estando enfermo e em casa. Você é pago mesmo estando em falta. Você não deixa de receber mesmo estando doente. Isso é justificação. Nós não merecemos, nós não fizemos nada por isso, mas Ele já pagou o preço. Nós estávamos enfermos, Ele disse: eu vou trazer descanso para você, eu vou trazer paz para a sua alma. É por isso que até hoje Ele continua bradando nos nossos corações, dizendo: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Está enfermo? Vem para Jesus que Ele te cura. Está com peso nas costas? Vem para Jesus que Ele tira o peso. Está cansado? Vem para Jesus que Ele te revigora, que Ele te dá um novo ânimo, que Ele te dá um novo fôlego, que Ele te dá uma nova vida. Ele já morreu por você, você não deve mais nada, você só precisa crer em Jesus de todo o coração e descansar nele. A cédula que era contra nós, Ele a cravou na cruz. A nossa dívida Ele pagou no nosso lugar. Nós só precisamos crer que pelo seu sacrifício nós já fomos livres, justificados. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. 2 de Paulo aos Coríntios capítulo 5, versículo 21, está escrito: aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O que é a justificação? A justificação é um ato gracioso e amoroso de Deus para nós, sem interferência dos méritos humanos, cabendo ao homem somente crer mediante a fé na obra que Jesus operou. Entretanto, cabe ressaltar aqui que a fé é o meio instrumental para nos unir a Cristo, nosso justificador, e não a causa da nossa justificação. A causa da nossa justificação foi o sacrifício de Cristo, foi o seu sangue derramado na cruz do Calvário. Logo, a justificação tem como consequência direta o perdão dos nossos pecados, a reconciliação do pecador com Deus, a segurança da nossa salvação e a santificação da nossa vida. Assim sendo, nós podemos afirmar que a justificação ocorre no momento em que nós passamos a crer, a acreditar e a confessar o Senhor Jesus como Senhor da nossa vida. Neste momento nós somos salvos da culpa do pecado. Isto é justificação. Um ato gracioso da parte de Deus, no momento em que nós nos arrependemos e confessamos Jesus como Senhor da nossa vida. Quando nós fazemos isso, Deus nos justifica e nos livra da culpa do pecado. A partir deste momento nós podemos dizer que estamos salvos. Esta é uma declaração verdadeira, embora incompleta, pois estamos salvos da culpa do pecado. No entanto, a obra que Ele iniciou ainda se completará, será finalizada. Portanto, tenham a certeza disto e não duvidem que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará, a completará, a terminará, concluirá até o dia de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Terceira etapa desta boa obra que Cristo iniciou em nós, chama-se regeneração. Diga comigo, regeneração. Mateus, o que é regeneração? Regeneração é a ação divina de criar um novo homem, dando-lhe, concedendo-lhe um novo coração, transformando-o numa nova criação, tornando-o filho de Deus e fazendo-o passar da morte para a vida. A palavra grega no Novo Testamento que descreve regeneração
é palignésia, que significa novo nascimento ou renascimento. Esta palavra ela é composta por pali, que significa de novo, e gnesis, que significa nascimento ou origem. Ela aparece pelo menos 2 vezes no Novo Testamento. Em Mateus capítulo 19, versículo 28, e em Tito capítulo 3, versículo 5. Vamos conferir. Mateus capítulo 19, versículo 28, está escrito: e Jesus disse-lhes: em verdade vos digo, que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Regeneração, nesse versículo, palignésia, refere-se à restauração final de todas as coisas e ao novo nascimento que acontecerá no futuro, na vinda de Cristo. É um conceito que envolve o renascimento do mundo e a mudança espiritual completa do crente, quando ele se torna uma nova criatura e participa do julgamento escatológico junto com Jesus. Agora vejamos o texto da carta de Paulo para Tito, onde pela segunda vez esta palavra grega aparece num texto. Tito capítulo 3, versículo de número 5. Tito capítulo 3, versículo 5 está escrito: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou, pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Novamente a palavra grega, palignésia, aparece. Mas desta vez com sentido de regeneração, como o novo nascimento e a renovação radical que Deus realiza no crente, por intermédio do Espírito Santo, e não por obras de justiça, mas sim por sua infinita, grandiosa misericórdia. Essa transformação é descrita aqui como uma lavagem interior, que purifica o indivíduo, tornando-o uma nova criação. Pois uma nova vida é implantada em seu coração, como uma passagem da morte para a vida espiritual. Eu descrevo como sendo a terceira etapa desta boa obra que Cristo Jesus tem realizado em nós. Outra palavra relacionada é anagenal. Anagenal, que significa gerar de novo. Ela é usada em 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 e o versículo 23. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 e o 23 está escrito: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Versículo 23, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva, e que permanece para sempre. Se anagenal, a palavra grega utilizada neste texto, significa gerar de novo, renal, que faz parte desta palavra, significa nascimento. E juntamente com a expressão anodem, que significa de cima, temos a expressão nascer de cima, nascer do alto, nascer de novo. Foi esta palavra que Jesus utilizou para dizer a Nicodemos que ele precisava nascer de novo, nascer do alto, nascer de cima, nascer da água, nascer do Espírito. João capítulo 3, versículos de 3 a 7. Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer de novo? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. Vejam que em todos os textos e contextos, a palavra regeneração significa renascimento, nascer de novo, ser gerado novamente. No texto de João 3, há uma conversa, um diálogo, e nesta conversa com Nicodemos, Jesus está falando da necessidade
de um renascimento. Jesus está falando da necessidade de este nascer de novo, nascer novamente. E este nascimento a que Jesus está se referindo não é no nascimento natural e literal como presumiu o religioso Nicodemos. Jesus aqui está falando de uma mudança de vida, uma transformação no caráter. E a isso nós chamamos de regeneração, que é a renovação criativa operada pelo poder de Deus na vida do homem. Ninguém, absolutamente ninguém, será regenerado, a menos que o Espírito de Deus haja na vida deste ou desta. Todo ser humano, para mudar radicalmente a sua vida, precisa de Jesus. É Jesus quem cura o homem. É Jesus quem transforma o homem. É Jesus quem liberta o homem. É Jesus quem salva o homem. Nesta terceira etapa da obra que Ele está realizando em nós, Ele deseja fazer de nós novas criaturas. É impossível alguém estar em Cristo e não mudar de vida. É impossível alguém estar verdadeiramente em Cristo sem ter nascido de novo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Está escrito: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Se você quer morrer apenas uma vez, então nasça 2 vezes. Porque se você não nascer 2 vezes, infelizmente morrerá por 2 vezes. Além de nascer da carne e do sangue, você também precisa nascer da água e do Espírito, para não sofrer o dano da segunda morte. Então, se você quer morrer apenas uma vez, nasça 2 vezes. Deixe o Espírito Santo de Deus agir no seu interior e mudar a sua vida. Nasça da água, nasça do Espírito, isto é, seja transformado pelo poder da palavra e pelo poder do Espírito de Deus, que como água nos limpa, nos purifica, sacia a nossa sede e faz de nós novas criaturas. Então, a primeira etapa desta boa obra que Ele está realizando em nós é a salvação da nossa alma. A segunda etapa é a justificação que ocorre, que acontece quando nós nos arrependemos e reconhecemos Cristo como Senhor da nossa vida. A terceira etapa desta obra que Ele está realizando em nós é a regeneração, operada em nós através da palavra e do Espírito Santo de Deus. A quarta etapa desta obra que Cristo iniciou em nós e está ainda realizando, chama-se santificação. No projeto original de Deus para o homem, 2 coisas já estavam inclusas: santificação e vida eterna. Vida eterna e santificação. Quando Deus criou o homem, Ele o fez santo, sem pecado, para viver eternamente. Portanto, santidade, pureza, integridade sempre foi e sempre será a vontade de Deus para nós. Ele nos chamou não para a imundícia, mas para a santificação. Nós precisamos entender e atender ao seu chamado. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 7 e 8. Veja o que Paulo escreveu. 1 Tessalonicenses 4, versículos 7 e 8. Está escrito: porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isso não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Você pode dizer que tem um chamado, uma vocação para pastorear, para pregar, para ensinar, para cantar, para tocar, para dançar. Mas lembre-se disso, que antes de tudo isso, Ele nos chama para sermos santos.
antes que pregue, antes que cante, antes que lidere, antes que pastoreie, sede santo, porque o Senhor nosso Deus é santo e nos chama para uma vida de santidade. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Paulo escreveu dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sejais conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. À medida em que nós nos permitimos sermos moldados pelo Senhor, Ele nos santifica e nos conforma, nos amolda à imagem de seu Filho Jesus. Nós precisamos entender que a santidade é um processo contínuo. A santidade não é um estado que se alcança de uma vez por todas, mas um caminho de crescimento, onde nós aprendemos a cada dia a confiar mais em Deus e a obedecer a sua palavra, com a ajuda do Espírito Santo que opera em nós no decorrer desta caminhada e no processo desta boa obra que Deus iniciou em nós. Ele vai nos santificando, nos purificando, nos amoldando, nos conformando à imagem do seu Filho Jesus. A Bíblia ensina que os crentes são declarados santos, ou seja, santificados posicionalmente no momento da salvação através da obra de Cristo. No entanto, a partir daí inicia-se um processo contínuo e gradualmente moldado à imagem de Cristo no crente, nesse processo de santificação que se inicia quando ele confessa o Senhor Jesus. O versículo tema desta festa é Filipenses capítulo 1, versículo 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Esse versículo demonstra que Deus inicia e completa a obra da santificação em nossas vidas. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Veja o que Paulo escreveu. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, está escrito: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Nesse versículo, Paulo está descrevendo a transformação contínua através da contemplação de Deus na vida do cristão. O Espírito Santo de Deus é o agente divino que capacita e guia o crente nesse processo, produzindo o fruto do Espírito em sua vida. Essas qualidades, esses frutos, eles são desenvolvidos e aprofundados ao longo da vida cristã. Portanto, nós dependemos da presença do Espírito Santo para conseguirmos viver segundo a vontade de Deus. E a vontade de Deus para nós é esta: a nossa santificação. Romanos capítulo 8, versículo 13, está escrito: porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, certamente vivereis. O Espírito Santo de Deus nos capacita a vencer as inclinações pecaminosas. No entanto, nós precisamos nos atentar para a nossa responsabilidade, para a responsabilidade que cada um de nós temos nesse processo de santificação. Precisamos entender, precisamos compreender que o fato de o Espírito Santo nos capacitar a vencer as tentações, as inclinações pecaminosas, não nos isenta da responsabilidade de escolhermos o que é certo, justo, puro perante o Senhor e perante a sociedade. Pastor Alain trouxe aqui uma reflexão e nos fez pensar: que tipo de igreja nós temos sido? Qual a relevância desta igreja nesta sociedade, nesta comunidade em que ela está inserida? Qual a relevância da igreja na comunidade?
em que ela está inserida onde congrego? Qual a relevância que nós temos como igreja no lugar onde nós estamos? A pastora Noemi foi além e disse: qual a relevância que você tem como cristão, como servo de Deus, como igreja, no curso, no colégio, no trabalho? Como santos do Senhor, nós precisamos nos conscientizar desta responsabilidade. Que embora a santificação seja obra de Deus, nós também temos a responsabilidade de escolher participar desse processo através da obediência, da oração, do estudo da palavra de Deus e da vigilância contra o pecado, dando um bom testemunho, refletindo a imagem de Cristo em nós, para que através de nós pessoas conheçam o Senhor que em nós realizou esta boa obra. Nesse processo de santificação, Ele conta comigo, Ele conta com você. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 3 e 4. 1 aos Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3 e 4. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, da imoralidade sexual, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Deus nos chama à santidade e espera também a nossa cooperação. E quando esse processo vai se completar? Esse processo se completará quando o crente encontrar o Senhor face a face. Quando então esta boa obra que Deus iniciou em nós se concluirá, se completará no dia de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 2. 1 de João 3, 2 está escrito: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Eu não sei você, mas eu aguardo ansiosamente por esse dia, o dia de vê-lo exatamente como Ele é, o dia de estar com Ele e sermos de fato semelhantes a Ele, o dia em que Ele concluirá, aperfeiçoará esta boa obra que um dia Ele começou em nós. Muito em breve esse dia vai chegar, nós nos encontraremos com o Senhor face a face e Ele concluirá, aperfeiçoará esta grande obra. Aqui está a quinta e última etapa desta obra: a glorificação completa de todo o nosso ser, espírito, alma e corpo, ou corpo, alma e espírito. Haverá ressurreição, haverá reconstituição, haverá restituição e haverá glorificação. Que dia maravilhoso será esse! Eu quero estar lá e eu quero te ver lá. Nós nos encontraremos com o Senhor, onde Ele completará, aperfeiçoará esta obra em nossa vida, que um dia Ele iniciou nesta caminhada. Nossa conformidade total com Cristo ocorrerá na eternidade, quando o nosso corpo for transformado de corruptível para incorruptível, de mortal para imortal. Portanto, a santidade não é um estado estático, mas um dinamismo constante, onde o crente, capacitado pelo Espírito Santo e cooperando com Ele, e progressivamente vai sendo moldado à imagem de Cristo, buscando viver de maneira agradável a Deus em todas as áreas da sua vida. Reitero, a santidade é possível, porque nós não dependemos apenas da nossa força. Se fosse, não seria possível. Mas por causa do poder transformador do Espírito Santo que habita em nós, Ele nos capacita a viver de modo agradável a Deus. Ele tem dado continuidade a esta boa obra em nossa vida e em breve a aperfeiçoará e concluirá. Quando Ele vai concluir? Paulo deixou escrito no versículo 6 do capítulo 1 de Filipenses:
no dia do Senhor, no dia de Cristo Jesus. Que dia é esse? Eu já disse aqui, o dia mais esperado pela igreja, o arrebatamento. O dia em que os nossos antepassados, eu acredito que o Senhor virá e eu não precisarei provar da morte. Mas o dia em que alguns amigos e parentes ressuscitarão com o corpo transformado e glorificado. Nesse dia a obra será aperfeiçoada, finalizada em nós, para passarmos uma eternidade com Ele. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 49 a 58, e você já conhece muito bem esse texto. E assim como nós trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, e nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está o inferno, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Deus vai concluir a obra que Ele iniciou em nós. Aleluia! Se Deus iniciou a obra em sua vida, você pode descansar na certeza de que Ele a levará ao fim. A nossa responsabilidade é perseverar na fé, na obediência, sabendo que Ele é quem garante o resultado final. Permaneçam firmes, sejam constantes, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Pois este que iniciou em vós a boa obra, em breve a aperfeiçoará, concluirá no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Quinze anos de graça e justiça. Para quem está aqui desde o início, não exatamente aqui nesse espaço, né? Mas desde a fundação, o início deste ministério, 15 anos, é uma trajetória muito longa. Se você sentar para conversar com a pastora Lúcia, pastor Noemi, pastor Alain, os demais que conheceram esta obra desde o início, terão muitas histórias para contar, muitas coisas que Deus fez aqui, muitos desafios que precisavam ser vencidos, eles conseguiram vencer, muitos obstáculos que eles precisaram transpor, e com a ajuda do Senhor eles conseguiram. E agora, 15 anos de graça e justiça, talvez a pastora Danusa diga: eu já estou cansada. Espero que não. Preciso respirar um pouco. E o Senhor está dizendo: não, porque a obra apenas começou. É o início de uma boa obra, é o início de uma grande obra. Você vai até o fim, até que o Senhor complete e aperfeiçoe a obra dele na sua vida. Você não vai parar, e no fim de tudo você verá que o seu trabalho não foi em vão no Senhor. Uma coroa de glória espera por você, ou a coroa da vida aguarda por você.
Uma coroa incorruptível espera por você. Ou quem sabe uma coroa de justiça está aguardando por você. Uma coisa eu sei: naquele dia nós seremos galardoados pelo Senhor. E diremos: valeu a pena. Valeu a pena perseverar, valeu a pena ficar firme. Verdadeiramente, aquele que em mim iniciou uma boa obra, hoje está concluindo e aperfeiçoando. Eu estarei com ele para todo sempre, por toda a eternidade. Esta é a obra maravilhosa que Deus realiza em nós: salvação, justificação, regeneração, santificação e glorificação. Essas 5 etapas abarcam 3 tempos. Quantos tempos? Quantos tempos? Passado, presente e futuro. O Senhor nos salvou e nos justificou através do sacrifício de Cristo na cruz. O Espírito Santo nos regenera e nos santifica dia após dia. E muito em breve ressuscitaremos em um corpo de glória. Na justificação, somos livres da culpa do pecado. Na santificação, nós estamos sendo livres do domínio do pecado. E na glorificação, nós seremos livres da presença do pecado. A justificação trata do nosso problema no passado. A santificação trata do nosso problema no presente. E a glorificação tratará do nosso problema no futuro. A justificação diz que nós fomos salvos. A santificação diz que nós estamos sendo salvos. E a glorificação diz que nós seremos salvos de uma vez por todas. Quando nós compreendemos isso, não há espaço para dúvida. Não há espaço para dúvida de que o Senhor verdadeiramente aperfeiçoará, concluirá a obra que Ele iniciou em nós. Concluo este sermão com o que Paulo escreveu para Timóteo. Em 2 Timóteo capítulo 2, versículos de 10 a 13. 2 Timóteo capítulo 2, versículos de 10 a 13. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Palavra fiel é esta: que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofrermos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Aquele que em vós começou a boa obra é fiel para terminar. É fiel para concluir. É fiel para aperfeiçoar. Se coloque de pé e a gente caminha para concluir o sermão de fato. Eu não posso encerrar esta festa. Eu não posso concluir este sermão sem dizer para você que entrou aqui, que ainda não tomou a decisão de entregar a sua vida para Jesus, que Ele deseja te salvar. Que Ele deseja iniciar essa boa obra em sua vida. Qual obra, Mateus? Salvação, justificação, regeneração, santificação e muito em breve, glorificação. Você precisa de Jesus. Ele iniciou em nós essa boa obra. Ele está realizando dia após dia em nós, como parte do processo, esta boa obra, regenerando-nos e santificando-nos a cada dia. Hoje Ele diz para você: vinde a mim, porque eu também quero iniciar essa boa obra na sua vida. Venha, porque eu também quero fazer de você uma nova criatura, uma nova criação. Eu quero mudar a sua vida, a sua história de uma vez por todas, para que no fim da sua vida você não precise sofrer o dano da segunda morte. Não. Para que você não precise passar por ela, você precisa hoje entregar a sua vida para Jesus. Nasça 2 vezes para morrer apenas uma vez. Você já nasceu
da carne e do sangue. Mas hoje o Senhor fala ao seu coração dizendo: você também precisa nascer da água e do Espírito. Eu quero salvar você. Eu quero justificar-te. Eu quero livrar-te da condenação eterna. Eu quero purificá-lo de todo pecado, santificando e regenerando-o dia após dia. Porque muito em breve eu quero você comigo em um corpo de glória. Hoje Jesus quer iniciar esta obra na sua vida. Hoje Jesus quer iniciar esta boa obra na sua vida. Alguém nesta noite que está afastado e deseja retornar para os caminhos do Senhor, esta é a noite, e agora Jesus te chama. Jesus te convida e diz: venha, porque eu quero iniciar essa boa obra na sua vida. Eu quero salvar a sua alma. Eu quero mudar você por completo. Alguém nesta noite que quer tomar esta decisão? Eu te espero aqui na frente agora. Alguém nesta noite que quer entregar a sua vida para Jesus? Eu te espero aqui na frente e agora. Eu vou orar com a igreja. E enquanto eu oro, você é convidado a vir e entregar a sua vida para Jesus de uma vez por todas. Você só precisa crer e confessar Jesus como o Senhor da sua vida. Você só precisa acreditar que Jesus pagou um alto preço na cruz do Calvário por você, e que o sangue dele é poderoso para te purificar de todo pecado, para te libertar de todo e qualquer tipo de vício e para te dar vida eterna. Se você crer, se você confessar Jesus, se você confessar que tem fé, que acredita no poder do sacrifício de Cristo para a salvação da sua alma, serás livre da condenação. E ao invés de morte e dano eterno, receberás vida eterna em Cristo Jesus. Eu vou orar. Senhor, eu quero te agradecer pelos 15 anos da Igreja Cristã Graça e Justiça. 15 anos de uma longa caminhada. 15 anos de muitos obstáculos que precisaram ser vencidos. 15 anos de muitos problemas que precisaram ser solucionados. Nesses 15 anos, certamente, houve momentos de tristeza, de dor, de amargura. Quantos não pensaram em desistir? Pois nós somos seres humanos e isso é muito comum. Quantos não pensaram em retroceder, em abrir mão, em deixar para lá? Quantos talvez não pensaram num determinado momento que não iria adiante, que não iria mais dar certo? Mas o Senhor que iniciou esta obra neste lugar a sustentou, e é por isso que eles chegaram aos 15 anos, como uma igreja relevante nesta comunidade, como uma igreja viva neste bairro. É por isso que eles chegaram aos 15 anos, glorificando ao teu nome, dizendo que o Senhor é bom, e dizendo que permanecerão firmes e constantes até o fim. Ah, Deus, nesses 15 anos, não foram só problemas, obstáculos, tristeza ou amargura, sentimento muitas das vezes de insegurança, não. Eu tenho certeza que nesses 15 anos também tiveram momentos de alegria, momentos de fortalecimento, de comunhão, de união. E isso também os fizeram chegar até aqui. E é por isso que neste momento eu oro junto com a sua igreja. E te peço, Senhor, em o nome de Jesus, pelo teu Espírito e pela tua palavra, fortaleça-os cada vez mais. Eles hoje estão completando 15 anos e festejando diante de ti. Eles hoje estão cultuando e celebrando ao Senhor por mais um ano de existência deste ministério. Mas eu acredito que no nome de Jesus virão muitos anos, pois eles permanecerão, Senhor, de pé até o dia em que o Senhor vier para completar esta boa obra que o Senhor iniciou. Em o nome de Jesus, receba a força de Deus para continuar a caminhada. Recebam força de Deus
para continuarem fazendo a obra neste lugar. Recebam força, renovo de Deus, para continuarem pregando a palavra e sendo uma igreja relevante aqui neste bairro, aqui nesta comunidade. Em o nome de Jesus, graça e justiça avançará muito mais, porque aquele que em vós começou a boa obra, Ele mesmo a terminará, Ele mesmo aperfeiçoará, Ele mesmo a concluirá. Vocês não irão parar, mas irão até o fim, porque o Deus que em vós começou a boa obra estará com vocês até o final. Em o nome de Jesus, saiam daqui fortalecidos, revigorados, renovados, para a glória de Deus. Parabéns, Igreja Cristã Graça e Justiça, pelos seus 15 anos de caminhada. Permaneçam firmes, sejam constantes, pois aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará no dia do Senhor. Aplauda o Senhor pela tua vida. Aplauda o Senhor por esta linda igreja. Aplauda o Senhor por esta grande obra. Aquele que em nós começou a boa obra, Ele aperfeiçoará até o dia do Senhor. Que Deus vos abençoe no nome de Jesus. Aleluia. Deus abençoe você, Mateus, sempre. Você é sempre bênção para nós.